Essa é a Central do Mercado, a primeira edição aqui no Sport TV. No ar, eu estou muito bem acompanhado do Marcelo Raed, que hoje vai comentar todas as notícias fresquinhas da Central do Mercado. E se tocou a sirene, é porque tem negociação em andamento. O bicho tá pegando, viu, Marcelo Raed? Vamos trazer aí a informação que, na verdade, a Central do Mercado, já na semana passada, já trazia aqui em primeira mão. A gente falava do Renier, né? O Renier, que tem o interesse do Real Madrid. O Real Madrid é um clube que, pelo perfil de contratações, a gente sabe que vai atrás de jovens assim, com a idade, com o cartaz, com a bola, né? Com o futebol que tem assim, o Renier. A gente lembra do Vinícius Júnior, lembra do Rodrigo, lembra do Éder Militão. E agora o Real Madrid prepara aí uma oferta de aproximadamente 30 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória com o Flamengo. Lembrando que o Renier renovou o contrato com o Flamengo até 2024 e nessa renovação de contrato diminuiu a multa de 35 milhões de euros, é isso? De 50 para 35, se eu não me engano, mas 70 para 35. Então, assim, uma oferta de 30 milhões é muito próximo em relação à multa rescisória. Seria uma boa, Marcelo Raed, para o Renier, uma transferência para o Real Madrid logo após defender a seleção brasileira, ou, de repente, o Flamengo poderia segurar o jogador até o meio do ano? Tudo bem, André? Tudo amigos bem? do Sport TV. Primeiro, uma honra estar aqui, né? Contigo. Prazer. O Renier, quando o Real Madrid procura um jogador que nem o Renier, quando o Real Madrid procura um jogador de 17 anos, como fez com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, ele não busca um jogador já formado. Ele busca características importantes em um jogador que ele espera que desenvolver nesse jogador de 17 anos. Renier tem só 6 meses como profissional. Passou do sub-17, deu um pulinho no sub-20, chegou no profissional. Ainda não é um jogador formado. Tem muitas características importantes, mas ainda não é um super jogador para receber uma proposta de 30 milhões de euros. Assim, a gente entende que pelas últimas contratações do Real Madrid, foram jogadores, por exemplo, o Vinícius Júnior foi para o Real Castilha, né, que é o Real Madrid B, né, que joga a segunda divisão. O Rodrigo fez o mesmo caminho. O Rodrigo fez o mesmo caminho e o Rodrigo até surpreendeu muita gente o desempenho que ele está tendo agora. O Renier é um jogador que, de repente, nesse Real Madrid B, poderia pegar essa experiência, chegar e ter essa caixa que, de repente, ele ainda não conquistou no Flamengo? Se eu sou o Zidane, pensando a longo prazo, ele não tem um jogador com as características do Renier no meio de campo. Você tem ali o Isco, que é um jogador de mais velocidade, chegando no ataque, e você tem o James Rodrigues, que não faz boas temporadas. Há muito tempo. Então, a característica do Renier, o Real Madrid não tem no seu elenco. Pode ser que com essa aquisição, se confirmada, do jogador do Flamengo, o Real Madrid possa preparar um jogador com características muito importantes. É um meio armador que consegue construir o jogo, chega bem no ataque, tem força física, tem visão de jogo, sem querer comparar, até porque não tem comparação nenhuma, mas o porte físico do Renier, para 17 anos, e o futebol que ele apresenta, vai lá, chega perto do que algum dia foi o Zidane com 17 anos. O Zidane pode ver no Renier um futuro parecido com o dele. Se a gente for analisar, é claro que a possibilidade dessa proposta ela ainda não chegou, o Flamengo ainda não recebeu nenhum documento oficial do Real Madrid com essa proposta, nesses valores. O que a gente sabe é que o Real Madrid prepara uma oferta nesses valores para tentar levar o jogador. E aí basta ver se o Flamengo realmente vai querer vender o jogador agora, porque lembrando que ele vai completar 18 anos no dia 19, né? Agora dia 19 de janeiro, então de repente ao término da participação da seleção brasileira no pré-olímpico ele poderia se apresentar lá. Normalmente não há necessidade porque o calendário europeu já está acontecendo, as competições estão acontecendo nesse momento, então o jogador poderia ir no meio do ano e aí o Flamengo poderia utilizar o jogador um pouco mais. Isso ainda não está definido porque de fato a proposta ainda não chegou. Nos bastidores, quem acompanha assim a carreira do Renier, quem está próximo ao Renier, diz o seguinte, olha, foram várias consultas que aconteceram desde o início do ano, desde o final do ano, melhor dizendo, e a expectativa é que venha essa proposta. Mas, conversando com o pessoal de comunicação, quem trabalha com o Renier,
está focado, o jogador vai se apresentar hoje à seleção brasileira, não está falando com ninguém, nem do staff dele sobre Real Madrid nesse momento, ele está focado único e exclusivamente nessa seleção pré-olímpica, algo que ele quer muito com a seleção brasileira, brilhar numa Olimpíada, vestir a camisa da seleção brasileira numa Olimpíada, então o jogador está completamente fora de qualquer tipo de conversa, de negociação. Isso é com o staff do jogador, quem trabalha para ele, com o Flamengo e, claro, evidentemente, com o Real Madrid, quando sinalizar com a documentação oficial. É legal também lembrar que o Renier não esteve presente na campanha vitoriosa da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17, que aconteceu em outubro desse ano. O Flamengo não liberou o Renier, o Brasil foi campeão do mundo, e o Renier era um dos melhores jogadores Sub-17 reconhecidos pelo mundo. O jornal inglês The Guardian fez uma lista com 60 melhores jogadores Sub-17. O Renier era o segundo da lista, primeiro da lista, só atrás do Ansu Fati do Barcelona. Então, é um dos jogadores mais visados no mercado da bola Sub-17, hoje o Renier. E ele, imagina que para o jogador, 17 anos, é um menino que tem uma cabeça muito boa, assim, eu já pude conversar com ele, vejo entrevistas dele. É um cara que, assim, você percebe que a família está muito presente. É um jogador que muito bem cercado, né? Quem trabalha com ele também tem muita competência. Filho de um ex-jogador de futsal, né? O Mauro Brasília. Exatamente. Ele já sabe também o que acontece. Já está no meio, né? E assim, o que chama atenção é que assim, o jogador estar focado na seleção brasileira é um objetivo, porque de fato, como o Raed falou, ele não foi ao Mundial Sub-17, viu todos os companheiros ganhando título, o Brasil fazendo história naquele Mundial que foi disputado aqui no Brasil, inclusive, agora está com foco total na seleção olímpica. Como é que fica a cabeça do jogador num momento desse? Assim, ele é muito garoto, né? Acho que não vai afetar, né? Não chega a afetar, né? Eu tento me lembrar de quando eu tinha 17 anos. Pô, o que eu vou pensar com 17 anos? Chegou uma proposta do Real Madrid. Um dia eu li uma entrevista de um jogador que falava que, se não me engano, foi o próprio Rames Rodrigues. Quando passa o trem do Real Madrid, você não pode perder. É o maior clube do mundo, sabe? Você está no Flamengo, que é o campeão das Américas, um dos maiores clubes da América do Sul, talvez o maior da América do Sul, talvez o maior do Brasil em número de torcedores. Você tem uma proposta do Real Madrid. Eu acho que você não pode pensar muito. Não tem que... assim, o Rodrigo, por exemplo, é um jogador que, por exemplo, no Santos, a gente acompanhou muito. O Rodrigo tinha um vínculo muito grande com o Santos, assim, a despedida dele foi assim, muito emocionada. Evidentemente, do Vinícius Júnior, e não comparando o Renier com o Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior teve um pouquinho mais de tempo para jogar pelo Flamengo, mas também quando se despediu ficou aquela sensação, principalmente para os torcedores do Flamengo, que ele poderia ter jogado um pouco mais. O Renier, ele tem uma trajetória um pouco mais curta, né? Ele fez, se eu não me engano, 4 gols na temporada passada, 4, 5 gols na temporada passada, muito pouco. Jesus deu oportunidades a ele. Então, assim, é um jogador que, de repente, se ficar mais 6 meses, seria muito bom para o Flamengo, para o futebol brasileiro, porque, de fato, bola esse garoto tem e tem muita. Uma das características de todas essas negociações do Real Madrid com os jogadores brasileiros, Vinícius Júnior, Rodrigo e agora, possivelmente, o Renier, é que os 3 saíram assim que completaram 18 anos, foram para o Real Madrid. Então, o Renier completa agora 18 anos na metade de fevereiro, é isso? Metade de fevereiro ele completa 18 anos. De janeiro agora. Metade de janeiro completa 18 anos. Acredito eu que, caso a proposta realmente se concretize, o Real Madrid não deixará esse atleta aqui no Brasil para desenvolver. Vai querer desenvolver o atleta lá, porque é aquilo que eu falei no início. Na minha opinião, um time, quando chega com uma oferta de 30 milhões por um jogador de 17 anos... ele não está nem um pouco preocupado com o que o jogador vai desenvolver. Ele quer desenvolver o jogador nas próprias categorias de base. Ele quer desenvolver o jogador lá, com eles, aprimorando as principais características que eles enxergam no jogador. O Renier, que na temporada passada, 2019, fez 19 jogos e marcou 6 gols, não 5, 6 gols o Renier. Vamos acompanhar essa negociação, os próximos passos serão importantes, lembrando que o jogador vai se apresentar hoje à seleção olímpica, né, que vai disputar esse torneio pré-olímpico na Colômbia em janeiro, e a gente vai falar agora sobre um outro jogador que também desperta interesse de alguns clubes,